7 anos. Esse é o tempo que LeBron James está vestindo a camisa do Los Angeles Lakers. 7 temporadas de promessas, super times montados, expectativas nas alturas e, no fim das contas, um único título conquistado dentro de uma bolha, cercado de dúvidas, sem torcida, sem viagens, sem pressão. E agora, como se fosse consolo, uma tal de Copa NBA, que mais parece um prêmio de participação do que uma conquista real. Essa era para ser a era dourada, a era do maior jogador da geração, devolvendo glória à franquia mais lendária da NBA. Mas a verdade que poucos têm coragem de dizer é que a passagem de LeBron pelos Lakers tem sido sim um fracasso. E nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê. Para entender como o Lakers chegou ao título polêmico da bolha, precisamos voltar um pouco no tempo. No verão de 2018, o Lakers fizeram um movimento ousado e grandioso. Assinaram com ninguém menos que LeBron James, o jogador mais dominante da década. Depois de conquistar 3 títulos, ser eleito MVP 4 vezes e de carregar o Cleveland Cavaliers para um título histórico em 2016, LeBron era visto como a peça que faltava para devolver o Lakers ao topo. Mas as coisas não foram tão fáceis assim. A temporada 18-19 foi, na verdade, um verdadeiro desastre para o time. Apesar de LeBron colocar números sólidos em quadra, uma lesão na virilha sofrida durante o tradicional jogo de Natal contra o Warriors deixou o King fora por semanas, a ausência mais longa de sua carreira até então. O Lakers, que já era um time jovem e inconsistente, despencou na classificação, mesmo com promessas como Lonzo Ball, Brandon Ingram e Kyle Kuzma. O elenco não estava à altura de competir no competitivo Oeste. O resultado, pela 6ª temporada consecutiva, o Lakers ficou de fora dos playoffs. Era óbvio, se o Lakers quisesse vencer, precisaria de mais do que o LeBron. A resposta veio no ano seguinte, quando o Lakers fez uma das maiores trocas da história recente da NBA. Em junho de 2019, após meses de especulação, o Lakers finalmente trouxe Anthony Davis, o astro do New Orleans Pelicans. Mas o preço foi alto, muito alto. Para conseguir AD, o Lakers abriu mão de quase todo o núcleo jovem do time. Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart e 3 escolhas de draft. Essa troca dividiu opiniões na época. Muitos acreditavam que o Lakers tinha hipotecado seu futuro por um jogador que, apesar do talento inegável, lidava com um histórico de lesões preocupante. Mas uma coisa era certa: com LeBron James e Anthony Davis, o Lakers tinha agora uma dupla de estrelas que poderia competir com qualquer um na liga. Desde o início, a química entre os dois foi evidente. Davis, com seu arsenal ofensivo completo e presença defensiva dominante, parecia feito sob medida para completar o estilo de jogo de LeBron, o maestro que controlava o ritmo do jogo como ninguém. O Lakers não estava apenas montando um time, eles estavam construindo uma candidatura séria ao título. A temporada 19-20 começou com promessas, e o Lakers parecia pronto para cumprir todas elas. Mas o que ninguém sabia é que o mundo estava prestes a mudar para sempre. A temporada começou com expectativas altíssimas para o Lakers. Com um elenco reforçado e liderado pela dupla de LeBron James e Anthony Davis, o time entrou em quadra com um objetivo claro: voltar ao topo e conquistar o 17º título da franquia. Sob o comando do técnico Frank Vogel, o Lakers encontrou rapidamente sua identidade como uma equipe dominante. O time tinha uma defesa sufocante, liderada pela presença de Anthony Davis, que era um dos principais candidatos ao prêmio de defensor do ano, e um ataque orquestrado pelo brilhantismo de LeBron James, que aos 35 anos parecia desafiadoramente imune ao tempo. LeBron, agora jogando como armador principal, liderava a liga em assistências pela primeira vez em sua carreira, com impressionantes 10,6 assistências por jogo, provando que não era apenas o coração do ataque do Lakers, mas também seu cérebro. Enquanto isso, Anthony Davis brilhava em todos os aspectos do jogo, acumulando médias de 26,1 pontos, 9,3 rebotes e 2,3 tocos por partida. A dupla se complementava perfeitamente. LeBron era o estrategista, capaz de controlar o ritmo do jogo, enquanto Davis era a força bruta e a finesse, dominando no garrafão e também no perímetro. Antes da pausa, o Lakers liderava a Conferência Oeste com um recorde de 49 vitórias e 14 derrotas, o segundo melhor da liga, atrás apenas do Milwaukee Bucks. Eles estavam voando alto, com uma defesa sólida e um ataque implacável, e pareciam prontos para enfrentar qualquer desafio nos playoffs. LeBron estava em uma missão pessoal, determinado a trazer um título de volta para Los Angeles em homenagem a Kobe Bryant, enquanto Anthony Davis finalmente experimentava o gosto de ser parte de um time realmente competitivo. O Lakers era uma força imparável, e tudo indicava que esse seria um ano deles. Entre os convidados, o Lakers não era só um dos favoritos, mas também estava sob pressão. Com LeBron James e Anthony Davis no auge de suas formas, qualquer resultado que não fosse o título seria visto como uma decepção. Em julho de 2020, a NBA finalmente retomou suas atividades, e a bolha em Orlando rapidamente se tornou um microcosmo do mundo do basquete. Sem a energia das torcidas e com o silêncio das arenas, o ambiente era diferente de tudo que os jogadores e técnicos já haviam vivido. Para o Lakers, a fase de retomada trouxe seus próprios desafios. Embora a equipe tivesse garantido o primeiro lugar da Conferência Oeste, com um recorde final de 52 vitórias e 19 derrotas, o desempenho nos jogos de seeding, os
8 jogos iniciais para ajustar as classificações finais foi inconsistente. Com apenas 3 vitórias em 8 jogos, o time parecia estar encontrando dificuldades para voltar ao ritmo que tinha antes da pausa. No entanto, as performances individuais de LeBron James e Anthony Davis mostravam que eles estavam prontos para os playoffs. LeBron, aos 35 anos, continuava a desafiar as expectativas, jogando com intensidade e inteligência, enquanto Anthony Davis era uma presença dominante, tanto ofensiva quanto defensiva. Essa dupla, que já havia mostrado sua força na temporada regular, sabia que os verdadeiros testes começariam nos playoffs. Mas vencer na bolha era muito mais do que apenas basquete. A ausência das viagens e torcida foi compensada por um isolamento intenso que testou a resiliência mental de todos os envolvidos. Enquanto alguns jogadores prosperaram nesse ambiente, outros relataram dificuldades com a falta de contato com suas famílias e a monotonia do dia a dia. Mesmo assim, o Lakers encontrou maneiras de se unir. O time usou o isolamento como uma oportunidade para fortalecer sua química, com jogadores e técnicos criando laços fora da quadra. Com o lema World New Game, a equipe abraçou a mentalidade de que estavam em território desconhecido e que precisariam lutar juntos para alcançar o objetivo final. A missão agora era clara: vencer ou ir para casa. E o Lakers estava determinado a provar que a bolha não diminuiria a grandeza de sua conquista. Chegava a hora da verdade. Após meses de incertezas e desafios na bolha, o Los Angeles Lakers iniciou sua caminhada nos playoffs. O time enfrentou adversários fortes em todas as fases, sendo constantemente testado. Na primeira rodada, o Lakers encarou o Portland Trail Blazers, um time que entrou nos playoffs com moral alta após uma campanha espetacular no torneio play-in. Damian Lillard estava em um momento mágico, liderando Portland com atuações históricas. Muitos acreditavam que o Blazers poderia complicar a vida do Lakers. E de fato, o jogo 1 foi um choque. Com Lillard inspirado, o Blazers venceu a partida inicial por 100-93, colocando pressão sobre o favorito. Mas o que se viu a partir daí foi um verdadeiro show de dominância da dupla LeBron e Davis. O Lakers venceu os 4 jogos seguintes, fechando a série em 4-1. Anthony Davis liderou o time com atuações brilhantes, enquanto LeBron, como sempre, mostrou por que é considerado um dos maiores de todos os tempos. Na segunda rodada, o adversário era o Houston Rockets, liderado por James Harden e Russell Westbrook. O estilo de jogo rápido e focado em arremesso de 3 pontos do Rockets era um desafio único para qualquer equipe, e o Lakers sentiu isso logo no primeiro jogo, com Houston saindo na frente. Mas a experiência e o ajuste tático do Lakers foram superiores. Com Dwight Howard e JaVale McGee muitas vezes fora da rotação, o técnico Frank Vogel apostou em formações mais ágeis para conter o small ball do Rockets. A estratégia funcionou e o Lakers venceu os 4 jogos seguintes, fechando outra série em 4-1. A final da Conferência Oeste trouxe o desafiante, mas inesperado, o Denver Nuggets, que havia feito história ao superar 2 déficits de 3-1 nos playoffs, eliminando o Clippers de Kawhi Leonard e Paul George. Liderados por Nikola Jokic e Jamal Murray, o Nuggets era perigoso e jogava sem medo. Mas o Lakers provou mais uma vez que estava em outro nível. Anthony Davis foi o grande destaque da série, especialmente no jogo 2, quando acertou uma bola de 3 pontos no estouro do cronômetro, garantindo uma vitória emocionante. Trying to disrupt Rondo, he puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! LeBron, por sua vez, selou a série com uma atuação de 38 pontos no jogo 5, garantindo a classificação do Lakers para as finais com uma vitória por 4-1. Depois de uma década de ausência nas finais, o Lakers estava de volta ao palco principal, pronto para disputar o título. Com 3 séries vencidas por 4-1, o Lakers mostrou que, apesar dos desafios na bolha, estava em um nível de excelência superior. A equipe não apenas superou adversários fortes, mas também provou ser resiliente, unida e motivada por algo maior: o legado de Kobe Bryant. Agora o último obstáculo estava à frente, as finais de NBA contra o Miami Heat. Um confronto que traria à tona não só o talento, mas também emoções e polêmicas. O Lakers estava a 4 vitórias de um título histórico, mas o Heat não seria um adversário fácil. Chegamos ao ápice. Após meses de isolamento, suor e sacrifício, o Lakers e o Miami Heat se enfrentaram na série que definiria o campeão da temporada mais única da história da NBA. De um lado, LeBron James, Anthony Davis e um Lakers motivado por um legado maior. Do outro, Jimmy Butler e o Miami Heat, uma equipe conhecida por sua mentalidade de luta e sua incrível jornada como azarões. Desde o primeiro jogo, ficou claro que o Lakers estava determinado a impor seu domínio. LeBron e Davis combinaram para incríveis 59 pontos, enquanto o Lakers abriu uma larga vantagem, vencendo por 116-98. O Heat, que já havia surpreendido o mundo ao derrotar favoritos como Milwaukee Bucks e Boston Celtics, parecia perdido diante da força física e habilidade técnica do Lakers. Mas o jogo 1 também trouxe um golpe devastador para o Miami Heat. Ben Adebayo e Goran Dragic, 2 pilares do time,
time sofreram lesões que comprometeriam sua participação na série. Para muitos, parecia que o título já tinha dono. No jogo 2, Anthony Davis foi simplesmente imparável. Com 32 pontos e 14 rebotes, ele dominou ambos os lados da quadra, mostrando por que era considerado o parceiro perfeito para LeBron James. O Lakers venceu por 124-114, abrindo 2-0 na série. Enquanto isso, o Heat lutava para se ajustar. Jimmy Butler assumiu a responsabilidade, mas Sam Ben e Dragic em plena forma. O desafio parecia impossível. Mas nunca subestime Jimmy Butler. No jogo 3, com o Miami Heat encurralado, ele entregou uma das maiores performances da história das finais da NBA. Butler registrou um triplo-duplo monstruoso, 40 pontos, 13 assistências e 11 rebotes, carregando seu time para uma vitória por 115-104. Jimmy, exausto, declarou após o jogo: eles estão em apuros. Pela primeira vez na série, o Lakers parecia vulnerável. LeBron James, conhecido por elevar seu jogo nos momentos decisivos, respondeu à altura. No jogo 4, ele assumiu o controle, anotando 28 pontos e 12 rebotes, enquanto o Lakers venceu por 102-96, abrindo 3-1 na série, com Anthony Davis contribuindo de forma decisiva na defesa, especialmente com um toco crucial sobre Jimmy Butler no final da partida. O Lakers estava agora a uma vitória do título. O jogo 5 foi um espetáculo de resiliência. Jimmy Butler mais uma vez entregou tudo o que tinha, registrando outro triplo-duplo com 35 pontos, 12 rebotes e 11 assistências, mantendo o Heat vivo com uma vitória dramática por 111-108. Do outro lado, LeBron James também brilhou, marcando 40 pontos, mas uma falha coletiva nos segundos finais deixou o Lakers sem a vitória. O Heat recusava-se a desistir e a série ganhava contornos de drama épico. Chegou a noite decisiva. No jogo 6, o Lakers mostrou por que era o melhor time da temporada. Desde o início, dominaram completamente o Heat, com Anthony Davis dominando o garrafão e LeBron James orquestrando o ataque com maestria. LeBron fechou o jogo com outro triplo-duplo, 28 pontos, 14 rebotes e 10 assistências, enquanto o Lakers venceu por 106-93 e garantiu o 17º título da franquia, igualando o recorde histórico do Boston Celtics na época. LeBron James foi coroado MVP das finais, consolidando ainda mais seu legado como um dos maiores da história. Depois do título na bolha em 2020, muitos achavam que o Los Angeles Lakers estava pronto para iniciar uma nova dinastia. O LeBron James ainda era dominante. Anthony Davis parecia imparável e a dupla parecia estar no auge físico e técnico, mas tudo começou a desmoronar mais rápido do que qualquer um esperava. Na temporada 2021, o Lakers entrou como favoritos ao título. LeBron começou o ano jogando em altíssimo nível, mesmo com 36 anos nas costas e vindo de uma off-season extremamente curta. Nos primeiros meses, ele era um dos principais candidatos ao prêmio de MVP, liderando o Lakers dentro e fora da quadra, com média de quase 26 pontos, 8 rebotes e 8 assistências por jogo, além de um aproveitamento acima de 50% nos arremessos. Ele foi o motor da equipe, tanto ofensiva quanto defensivamente, e por um tempo parecia que o Lakers poderia repetir o sucesso da temporada passada. Mas o calendário apertado por conta da pandemia cobrou o preço alto. Em março, durante uma disputa de bola contra o Hawks, LeBron sofreu uma entorse grave no tornozelo direito. A lesão o tirou de 26 partidas, sua maior ausência desde que chegou ao Lakers. Mesmo com a recuperação parcial no fim da temporada, ele claramente voltou longe de estar 100%. O time também perdeu o Anthony Davis por lesão em boa parte do campeonato, o que forçou LeBron a carregar um elenco limitado nas costas. Apesar de tudo, LeBron ainda teve lampejos de genialidade. No play-in contra o Warriors, ele acertou um arremesso espetacular de 3 pontos no fim da partida, com a mão no rosto, dizendo que estava vendo 3 aros após levar um dedo no olho. Aquele momento gerou memes, manchetes e lembrava o velho LeBron Clutch, mas a empolgação durou pouco. Na primeira rodada dos playoffs, enfrentaram o Phoenix Suns de Devin Booker e Chris Paul. Com Davis machucado novamente e LeBron sem explosão, sem conseguir atacar o garrafão como antes, o Lakers foi eliminado em apenas 6 jogos. Essa foi a primeira vez na carreira de LeBron James que ele foi eliminado em uma série de primeira rodada. Um marco amargo para um dos maiores jogadores da história. A temporada 2021 não foi só marcada por lesões e decepções, mas também por um alerta. O tempo estava finalmente começando a cobrar seu preço. O que antes parecia o início de um reinado com o Lakers, agora começava a se transformar em um longo ciclo de frustração. Depois da eliminação na primeira rodada, o Lakers sabia que precisava mudar, mas ao invés de reforçar o elenco com peças complementares e manter a base que havia sido campeã, a franquia apostou tudo em uma jogada arriscada. Trouxe Russell Westbrook, ex-MVP e conhecido pelo estilo explosivo e imprevisível. A ideia era montar um super time ao lado de LeBron e Anthony Davis. No papel, o trio prometia. Na prática, foi um dos maiores desastres da história recente da NBA. LeBron, aos 37 anos, fez de tudo. Mesmo em sua 19ª temporada, teve uma das melhores performances individuais de sua carreira,
médias de 30,3 pontos por jogo, sendo o segundo maior pontuador da temporada, além de 8,2 rebotes e 6,2 assistências, com 52,4% de aproveitamento nos arremessos. Ele teve atuações memoráveis, como os 56 pontos contra o Warriors e os 50 pontos contra o Wizards, mostrando que ainda era força da natureza ofensiva. Mas todo esse esforço parecia em vão. Westbrook nunca se encaixou, o espaçamento era horrível, as tomadas de decisão ainda piores. Ele foi vaiado pela torcida diversas vezes, virou meme nas redes sociais e parecia completamente perdido ao lado de LeBron. Anthony Davis mais uma vez teve uma temporada marcada por lesões, perdendo metade dos jogos. O restante do elenco era envelhecido, com Carmelo Anthony, Dwight Howard, DeAndre Jordan e Trevor Ariza jogando minutos importantes, mas visivelmente longe do auge. O resultado foi desastroso. O Lakers teve uma campanha de 33 vitórias e 49 derrotas. Nem sequer conseguiram vaga no play-in. Foi a primeira vez desde 2005 que um time com LeBron James jogou uma temporada inteira e não se classificou para os playoffs. O vestiário estava claramente quebrado. O técnico Frank Vogel foi demitido e a temporada foi um fracasso retumbante. E o mais frustrante, mesmo com LeBron James jogando em nível de MVP, os Lakers eram incapazes de vencer. Pela primeira vez na carreira, o talento de LeBron não foi suficiente para esconder os problemas do elenco. A temporada 21-22 foi a prova definitiva de que a fórmula estava quebrada e que talvez a janela para conquistar outro título já estivesse se fechada. Depois de uma das piores campanhas da história do Lakers, algo precisava mudar, e mudou, mas só no meio da temporada. O time começou o ano com um elenco ainda bagunçado. Russell Westbrook continuava sem encaixe e Anthony Davis seguia com um histórico de lesões. Os primeiros meses foram desastrosos. O time começou a temporada 2-10 e parecia caminhar para mais um fracasso absoluto. Mas no meio do caos, LeBron James seguiu fazendo história. Aos 38 anos, no seu 20º ano na liga, ele ultrapassou Kareem Abdul-Jabbar e se tornou o maior pontuador da história da NBA. Um feito inimaginável. Em uma noite mágica, no dia 7 de fevereiro de 2023, contra o Oklahoma City Thunder, LeBron anotou 38 pontos e gravou seu nome, mais uma vez, na eternidade da liga. Era a consagração de uma carreira lendária, mas em meio a mais uma campanha medíocre. LeBron James, a shot at history. LeBron stands alone. The NBA's all-time scoring record now belongs to LeBron James. O ponto de virada veio na trade deadline. Westbrook foi finalmente negociado e o Lakers trouxe peças muito mais funcionais. D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt, Rui Hachimura e Malik Beasley. Não eram estrelas, mas eram jogadores que preenchiam buracos no elenco e se encaixavam ao lado de LeBron e Davis. Com um novo fôlego, o time finalmente engrenou. Mesmo com LeBron perdendo alguns jogos por lesão no pé, o Lakers teve uma das melhores campanhas da NBA após o All-Star Game. Davis assumiu o protagonismo por um tempo e o time entrou no play-in com força. Venceram o Minnesota Timberwolves num jogo duro e avançaram para o playoffs com a 7ª seed. Nos playoffs, LeBron mostrou mais uma vez que, quando saudável, ainda era letal. Passaram pelo Memphis Grizzlies de Ja Morant, eliminaram os atuais campeões Golden State Warriors e chegaram às finais do Oeste contra o Denver Nuggets. Mas aí veio a realidade. LeBron fez de tudo, média de quase 28 pontos, 10 rebotes e 9 assistências na série. Chegou a fazer 40 pontos, mas não foi suficiente. O time de Jokic era simplesmente melhor. O Lakers foi varrido por 4-0 e a temporada terminou com um gosto agridoce. Superação e boa reação, mas sem título. No fim, LeBron deixou no ar a dúvida sobre sua aposentadoria. Disse que precisava pensar em muitas coisas e pela primeira vez deu sinais de que o fim estava próximo. Mais uma temporada sem título e o tempo seguia correndo contra ele. Com um elenco renovado e um certo otimismo no ar após chegar às finais do Oeste, o Lakers entrou em 23-24 com a expectativa de voltar ao topo. LeBron, agora com 39 anos, seguia desafiando todas as leis da natureza. Continuava sendo o motor do time, jogando em alto nível noite após noite, como se o tempo simplesmente não o atingisse. Fez partidas memoráveis como os 40 pontos contra o Clippers com 9 bolas de 3 e diversas atuações com mais de 30 pontos, sempre comandando o time quando o Anthony Davis oscilava. Logo no início da temporada veio o primeiro título, a Copa NBA, torneio criado naquele ano para dar mais emoção à temporada regular. LeBron levou a competição a sério e jogou como se fosse playoff. Conduziu o time com atuações dominantes, inclusive uma final impecável contra o Indiana Pacers, onde foi eleito o MVP do torneio. O Lakers venceu e ergueu a taça, mas a realidade é que poucos levaram esse título a sério. Foi um prêmio simbólico, comemorado apenas porque o time sabia que a verdadeira meta era o troféu dourado da NBA. A temporada regular foi marcada por altos e baixos. James against Porter, drives, spins, gets inside. It's good. It's 40,000 for LeBron James. The NBA's all-time leading scorer with another milestone.
as the legend of LeBron continues to grow. O elenco que parecia encaixar bem voltou a apresentar os mesmos velhos problemas: lesões, inconsistência e dificuldade contra times mais fortes. LeBron seguia produzindo, mas já começava a dar sinais de desgaste. Davis teve bons momentos defensivos, mas continuava instável ofensivamente. Ainda assim, o Lakers terminou com a 8ª melhor campanha do Oeste e foi para o play-in novamente. No play-in, venceram o Pelicans e se classificaram para os playoffs, mas o castigo veio rápido. O adversário era o mesmo algoz do ano anterior, o Denver Nuggets de Nikola Jokic. O resultado, mais um colapso. O Lakers perdeu os 2 primeiros jogos no estouro do cronômetro, em partidas onde teve a chance de vencer. E aí desmoronou. 12 here in the fourth. Defender falls. LeBron 3. Rebound by Porter. Makes a move. Foi eliminado por 4-1, com Jokic e Jamal Murray dominando completamente a série. LeBron, mesmo aos 39 anos, teve médias impressionantes de 27,8 pontos, 8,8 assistências e 6,8 rebotes na série. O time não rendeu, a defesa falhou e o ataque parava quando a bola não estava nas mãos dele. Ao fim da série, LeBron foi perguntado se pensava em se aposentar e mais uma vez respondeu com incertezas. Depois de anos tentando encontrar o equilíbrio ao redor de LeBron James, o Los Angeles Lakers resolveu fazer a aposta mais ousada de sua era recente: trocar Anthony Davis por Luka Doncic. Uma troca bombástica que balançou a NBA. Luka, um talento geracional, chegava para formar com LeBron uma das duplas mais talentosas e criativas da história moderna da liga. Pela primeira vez em muito tempo, havia a sensação de que os Lakers tinham as peças certas para brigar pelo título de verdade. LeBron, mesmo com 40 anos batendo na porta, continuava sendo uma máquina. Ainda jogava com intensidade, liderança e inteligência absurda. Luka, por sua vez, teve que adaptar seu jogo. Menos volume, mais eficiência. E o encaixe, apesar de alguma tensão inicial, funcionou. Os Lakers finalmente apresentaram regularidade ao longo da temporada. Luka comandava o ataque com sua visão de jogo surreal, e LeBron surgia nos momentos decisivos como o veterano que sempre soube dominar os holofotes. O time terminou a temporada regular na 3ª colocação do Oeste, o melhor desempenho desde o título da bolha. Era o suficiente para inflar a torcida e colocar o Lakers entre os grandes favoritos. O elenco parecia mais coeso, o banco era confiável e a dupla LeBron e Luka dava espetáculo. A empolgação era real. Os fãs sonhavam alto. Esse era, enfim, o time que poderia dar a LeBron seu 5º anel e encerrar sua carreira em glória. Mas então, mais uma vez, tudo ruiu. Logo na primeira rodada dos playoffs, o Minnesota Timberwolves apareceu como o pesadelo que ninguém esperava. Liderados por Anthony Edwards em modo superstar e uma defesa sufocante comandada por Jaden McDaniels e Rudy Gobert, os Wolves simplesmente engoliram os Lakers. Luka teve dificuldade para encontrar ritmo. LeBron lutou, mas já não tinha o mesmo impacto físico. Os arremessos não caíam, a defesa desmoronou. E o time parecia sem respostas para a energia e juventude de Minnesota. O resultado foi humilhante, derrota por 4-1. A mesma história de sempre, em um novo formato. Um elenco estrelado, uma boa campanha e uma eliminação precoce. A esperança se transformou em decepção, e o ciclo de fracasso se repetia. LeBron mais uma vez encerrou uma temporada como líder estatístico, mas também como símbolo de uma era nos Lakers que prometeu dominar a NBA e entregou muito menos do que deveria.